Papo de Porto 013, conectando pessoas e negócios, ampliando horizontes no setor portuário e comércio exterior. Patrocínio Lavanderia Johnny Washer, conveniência e qualidade perto de você. Olá, boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a mais um programa Papo de Porto 013. Eu, Luiz Fabiano, serei seu anfitrião nesta próxima hora, mas não estarei sozinho nesta agradável noite de terça-feira. Estarei com um convidado para lá de especial, um amigo querido que conquistei na minha vida profissional. E é com grande satisfação e orgulho que eu divido esta bancada com o capitão de mar e guerra, Leandro Gomes Mendes. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite aqui, capitão. Que prazer enorme, que honra ter o senhor aqui nessa bancada do Papo de Porto 013. Poxa, Fabiano, muito obrigado. Em primeiro lugar, agradecer a sua oportunidade, um programa com tanta interlocução, né, perante até nossos trabalhadores que estão ligados ao porto, nossa comunidade marítima. É algo que para nós é muito importante, que possamos nos comunicar bem, né, poder explicar o que a Marinha faz e você nos dá essa porta aberta aqui. Eu lhe agradeço muito. Eu que agradeço essa oportunidade desse approach. Capitão, e o senhor começando a falar de oportunidades, né? E a gente vai começar a falar das oportunidades que a Marinha dispõe assim, para os trabalhadores, para o cidadão civil comum. O que o senhor traz aí para a gente iniciar esse bate-bola aqui no Papo de Porto 013? O que a Marinha vem trazendo? E explique o que a Marinha faz nesse contexto de oportunidades para a vida laboral. Poxa, muito obrigado mais uma vez, porque realmente a captação de pessoal para nós é algo muito importante, né? Termos gente competente dentro da Marinha, qualificada. Então, gostaria de aproveitar e conclamar, né? Todos que estão assistindo, a principalmente explorar o nosso site que fala sobre concursos, é o www.concursos.marinha.mil.br. Lá vão encontrar concursos desde 14 anos de idade, né? Pessoas que tentam concurso para servir na carreira da Marinha, até os 62 anos, oportunidade. Acredite, porque dependendo das qualificações, nós temos uma grande abrangência aí, e isso envolve tanto a carreira da Marinha de Guerra, como também outras carreiras técnicas, né? Desde pessoas com desejo de serem advogados, pessoas que querem trabalhar na área de comunicação social, pessoas que trabalham na área de saúde. Então, por favor, visitem o site, consultem lá, mas principalmente ligado à nossa capitania, eu queria aproveitar, né, fazer um convite, né, que nós temos aí alguns cursos que vão abrir para a área exatamente marítima, que nós podemos ver também no site da nossa capitania, na parte que apresentam os cursos do Prepom. Lá tem o edital explicando as regras do concurso e as oportunidades, quantas vagas. Então, convidaria todos a também checarem, porque o primeiro curso que vamos ter é o de pescador profissional no período de 10 a 25 de agosto. Teremos um outro de moço de convés de 1º de setembro a 11 de dezembro. Um outro de moço de máquinas de 1º de setembro a 16 de dezembro também. E o outro, novamente mais um de pescador profissional de 14 a 29 de setembro. Outros podem surgir nesse período? Podem. Eu estou anunciando o que está vindo para o segundo semestre. Mas aí que todos fiquem atentos, verifiquem a página da capitania, porque são boas oportunidades, né? É algo que abre portas no ambiente marítimo, né, para trabalhar em diversas empresas que nós temos aqui. E agradeço aí mais uma vez a oportunidade de divulgar. Legal. Comandante, e aí iniciando o nosso bate-bola de abrangência da Marinha, né, do que tem a Marinha no estado de São Paulo, como funciona a questão do tráfego aquaviário, né, e quais a extensão territorial, né, de mar que a Marinha, a Capitania do Estado de São Paulo abrange para poder abarcar tanto o Porto de Santos quanto outros portos e até a questão hidroviária. Poxa, isso é muito interessante, porque muita gente olha para a gente, vê a gente ali instalado no porto e pensa que a gente só está cuidando de uma região pequena, né? Quando, no fim das contas, a Capitania dos Portos é do Estado, né, como um todo, do Estado de São Paulo, e nós cuidamos de uma área muito grande de 151 municípios, cobrimos ali sozinhos essa área, e ainda temos o auxílio da Delegacia de São Sebastião, que é subordinada à Capitania, em mais outros 45 municípios.
Então, totalizando aí 196 municípios sob nossa responsabilidade. Nós temos uma luta muito grande para estarmos presentes lá. Existe toda uma programação em cada um desses lugares, onde há rios, onde há reclusas, onde há represas, onde há mar. Então, nós procuramos revezar nossas fiscalizações do tráfego aquaviário. E é por isso que a gente sempre repete aqui. Toda a contribuição da sociedade com relação a denúncias, a problemas que observarem, são muito úteis para nós, que nos direcionem, que nos ajudem a comparecer nesses lugares. E aí eu faço o convite àqueles que quiserem comunicar qualquer coisa à capitania, estamos atentos no telefone 185. Né? Esse telefone ele redireciona diretamente para uma das nossas salas de estado no caso nossa, da Capitania de São Paulo, aquilo que for relativo à nossa área. Será um redirecionamento automático e poderemos tomar ciência, ir lá, marcar presença em alguns lugares de alguma coisa, porque é o que eu costumo repetir também. Às vezes a gente pode fazer uma analogia aqui, comparar com inspeção de trânsito, né? O policiamento não tem como estar o tempo inteiro em todos os lugares, mas normalmente aquele contraventor procura fazer algo na hora em que você não está lá. Então por isso a sociedade é muito importante nessas horas contribuindo com a gente. A sociedade são os olhos do militar também, né? Exatamente. Os olhos dos órgãos públicos é a sociedade, né? Com e a certeza. sociedade só melhora com os problemas da sociedade, né? E que ela mesmo denuncia. Não é isso, comandante? É isso mesmo. Quando o senhor fala de abarcar todos esses municípios, e aí é uma questão que é muito latente aqui no Brasil sobre contingente. A gente tem contingente o suficiente, o que o senhor falou que quando a gente sai do local, automaticamente é onde entram as questões que não são comuns ao nosso cotidiano. Hoje, a gente tem um contingente para abranger tudo isso, porque... E aí depois, pegando até para poder engatar numa outra pergunta, sobre a questão da Operação Verão, né? Como é que a gente vai... eu fico imaginando como que a Marinha toma conta de tudo isso, né? A Operação Verão, vindo os 3 meses, embarcações de recreio, como que vocês dão conta de tudo isso? Se há um contingente suficiente ou vem algum contingente para suprir ou para dar uma guarida para a Marinha nesse sentido? Muito obrigado. Realmente, para todo mundo que trabalha na administração pública, seria muito conveniente apenas pensar em transferir essa responsabilidade para uma falta de orçamento, uma falta de pessoal. A grande verdade é que nós temos hoje uma marinha do Brasil, que é a marinha que o nosso povo escolheu ter e que pode ter. Né? Em que eu digo isso? O Brasil tem diversas necessidades e nós, mesmo amando o nosso trabalho, queremos fazer ele sempre da melhor maneira possível, a gente entende que existem restrições orçamentárias em que tem que se atender também a área de educação, tem que se atender a área de saúde, a área de transporte. O mundo não é só a Marinha, então a gente procura se resignar, entender e procurar contribuir da melhor maneira possível. Isso é feito com um esforço muito grande de quem trabalha na capitania. Se os senhores observarem lá, raramente vocês vão encontrar alguém saindo lá num horário conveniente assim de trabalho. A gente costuma esticar muitas horas para poder dar conta, porque na maioria das vezes somos pessoas que temos a vida relacionada à Marinha, né? Então eu ingressei na Marinha com 15 anos de idade. Eu quero ver a Marinha muito boa, a Marinha atendendo a todas as suas tarefas. E aqui para poder explicar isso um pouquinho melhor, com mais recursos, claro que nós poderíamos ainda fazer mais, né? Mas o que nós temos hoje, nós temos uma boa distribuição, nós temos uma distribuição periódica de passar em cada lugar em um certo período, nós conseguimos exatamente orientar. Nós temos também o nosso atendimento ao público, que é fundamental para dar entrada na parte cartorial da capitania, pedidos, inscrições, concursos, provas, naturalmente também apreensões e autos-notificações que nós temos que correr lá dentro para poder permitir aqueles que foram notificados a terem seu pagamento de multa ou mesmo a sua recuperação do bem apreendido. Então, temos muitas funções, muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas temos um contingente que eu posso dizer adequado, atendemos a nossa tarefa a contento, mas sempre podemos fazer mais, claro. Quanto mais oportunidades surgirem orçamentárias ou de pessoal, nós vamos estar aproveitando muito bem, porque existe espaço sempre para o crescimento. E a prova é como você colocou. Quando chega na Operação Verão, né? Que acontece nos 3 meses de maior movimento no mar aí pra gente, em termos de turismo, em termos de esporte e recreio, né? Lazer náutico,
A Marinha do Brasil procura se preocupar e reforçar as capitanias, tirar militares que trabalham em outras áreas também, muito importantes. Então é um grande sacrifício que a Marinha faz e coloca na capitania de maneira a gente poder ainda estar mais espalhado e mais presente nas nossas áreas. Então, a pergunta é muito pertinente, né? Sempre a gente pode fazer um pouco mais se a gente tiver mais, mas com certeza hoje estamos num estado em que a gente procura conciliar e atender da melhor maneira possível a nossa sociedade. Quando o senhor falou de resgatar o bem apreendido, onde ficam esses bens apreendidos? Geralmente, área molhada, quando a gente tem os automóveis, a gente tem os pátios, né? Exato. Aí foi uma curiosidade minha e uma coisa levantada pelo senhor, para onde que são destinados esses bens? Perfeito. Quando nós apreendemos alguma embarcação, alguma moto aquática, busca-se sempre o seguinte, eficiência da operação. Se eu tiver que aprender algo e trazer de volta para a capitania, vamos lá, nós estamos falando aqui de distâncias de 200 quilômetros, de 400 quilômetros, isso seria inviável, a operação acabaria ali. Então, no fim das contas, nós procuramos sempre deixar numa marina aquele material, né, que foi apreendido, e essa marina só vai liberar, né, depois que a marinha realmente der os documentos de que está tudo ok. Então, na marina mais próxima sempre, localizada sempre mais próxima, para poder tocar a operação, continuar tocando a operação, né? Então é mais ou menos desse jeito que funciona. E otimiza recursos da Marinha, né? Você não gasta, você aprendeu, volta para poder, e faz todo sentido de ter alguma marina mais próxima e ela ficar sobre a guarda desse equipamento, ou seja de recreio, um barco, enfim. Uhum. E aí, aproveitando essa nossa conversa, há uma conscientização do tempo que tem a Operação Verão, das pessoas que utilizam suas embarcações de recreio para entretenimento, ou a gente tem um crescimento exponencial sobre a questão de acidentes e falta de conscientização de quem pilota jet ski, embarcação, enfim. Há uma conscientização? O que a Marinha tem feito nesse sentido? Pois muito bem colocado, né? Essa última Operação Verão destacou-se pelo aumento do número de apreensões, né? Por problemas que nós observamos. Principalmente, o que eu observo hoje é um aumento na apreensão de motos aquáticas. Motos que não estão sendo utilizadas de maneira adequada, colocando em risco, às vezes, banhistas, né? Como também aquelas que funcionam de maneira ilegal, né? Então, nós tivemos aí muitas abordagens, quase 5.000 abordagens, mais de 530 notificações, 108 apreensões nesse período. E os números, eles não são animadores, vamos dizer assim, porque a gente busca sempre, se eu pudesse dar números pequenos, a pessoa fala, pô, mas a Marinha não está aprendendo, não tá... Pô, tomara, se eu não precisar, né? Porque temos uma consciência marítima grande, né? E o que nos falta às vezes é isso, é uma cultura que se faz, a cultura do risco. A cultura do risco é aquilo que se fala que a pessoa vai para a água e a primeira vez não acontece acidente, a segunda também não, nem a terceira, nem a 20ª, nem a 25ª, nem a 38ª. Aí lá na 43ª acontece um acidente. E a pessoa fala, poxa, mas que azar, só dessa vez eu já fui 42 vezes para a água. Pois exatamente esse relaxamento, esse momento em que a pessoa começa a achar que já tem domínio da máquina, que já consegue manobrar de uma maneira que já se sente um lobo do mar, né, vamos dizer assim. Aí acontecem abusos, acontecem falhas e a gente leva alguns acidentes que ceifam vidas, que realmente às vezes danificam pessoas. Então é importante essa preocupação, entender que o mar ele tem que ser usado por todos. O mar precisa ter um espaço para os seus profissionais, o mar precisa ter espaço para a diversão, para o turismo e para o banhista, né? Então, aqui eu conclamo, né, que todos possam observar a oportunidade que existe hoje, principalmente aqui no nosso litoral, dos estabelecimentos de aluguel de moto aquática, porque, em primeiro lugar, se você vier na capitania, utilizar o nosso grupo de atendimento ao público, fazer a inscrição para uma prova de amador, em que você possa pilotar uma moto aquática ou uma embarcação, vai ser muito bem-vindo. E aqueles que não tiverem isso ainda, mas quiserem sair de jet ski, existe uma maneira que é exatamente utilizando essas EAMAs. São áreas separadas, exatamente identificadas com boias, para todos aqueles iniciantes que estão praticando, que querem se distrair, querem experimentar uma moto aquática, né? Sair também, existem outros caminhos que são, além dessa área restrita, existe também uma de passeio em que as motos aquáticas seguem um guia, vamos dizer assim. E ali está com um local onde tem restrição de velocidade nessas motos aquáticas, para não oferecer perigo para o público que está ali próximo. É próximo a uma praia, mas não afeta os banhistas.
E eles têm alvará de funcionamento também disso junto à prefeitura. Se você está alugando em algum lugar que não é a EAMA, você está em contravenção com a lei. Tanto a lei do mar quanto a lei de terra. E você pode ser responsabilizado por isso também. Então é a hora que eu aproveito aqui realmente para conclamar a todos. Mas o aluguel ilegal é mais barato. Normalmente, né? Normalmente quem está fazendo tudo errado cobra menos, ele dá uma permissão para você fazer coisas erradas, muitas das vezes coloca um garupa, sendo que você ainda não tem habilidade para conduzir uma moto aquática sozinho, que saca um outro peso atrás que modifica o comportamento da moto. Então eu peço que tenham esse cuidado, possam ir para a água e se divertir, né? E não causar um problema para as suas vidas ou para a vida de outra pessoa para o resto da vida. Legal, comandante. Tá dado o recado, né? Aqui tá dado o recado aqui para ganhar conscientização para poder pilotar a moto aquática. E a minha mãe sempre dizia: o mar não tem cabelo, né? E as pessoas que acham que tem o domínio da máquina podem até ter o domínio da máquina, mas nunca da natureza. E o mar, ele se comporta de uma outra maneira o tempo todo, tem outras ações, o vento que reflete no mar muda a todo momento a questão da embarcação, né? Se você tiver embarcação de área vélica maior, enfim, tem todo um contexto e há de se ter a conscientização do povo na pilotagem das motos aquáticas e principalmente e também pilotar os barcos, né? Que também é muito importante a conscientização de quem pilota os barcos. Obviamente que eu acho que as embarcações têm menos acidentes do que o jet ski, assim deduzo eu, né? Porque são de grande responsabilidade e levam uma quantidade de pessoas a mais do que o jet ski. Quando a gente fala e aí falando de inspeção, né? Falando de inspeção naval, como que a Marinha trata as inspeções dessas embarcações? E além das embarcações, a gente tem a questão do tráfego de navios, né? Que são embarcações maiores, né? De preferência na hora do tráfego aquaviário. Como que a Marinha trata essa questão das inspeções das embarcações? Aí eu digo no contexto geral, comandante. Exato, perfeito. O que nós costumamos checar, né? Geralmente é a parte da equipagem, né? E também a legalidade da embarcação em si e da pessoa que está conduzindo, vamos dizer assim. Então, essa legalidade da embarcação e da pessoa, existe um campo lá na capitania, que é um campo cartorial, como eu resumi aqui, né? Em que as pessoas são recebidas e procuram tirar suas carteiras, regularizar suas embarcações, mantê-las regularizadas. E isso tudo nos dá um respaldo para quem vai para a água. Se todos estão mantendo tudo em dia, é muito menor a chance de termos um problema. O outro é de manutenção dos seus meios e da sua equipagem, né? Então, assim como um carro, se você não cuidar dele, ele vai ter problemas. E esses problemas, normalmente, você só vai descobrir quando está usando. E quando você está usando, você está no meio do mar. Às vezes, é uma região em que você pode ter dificuldade de comunicação. Então, se fazer ao mar sempre com uma boa manutenção na sua embarcação. Em segundo lugar, é a equipagem, que é a questão manter os seus coletes salva-vidas, né? Respeitar o limite de passageiros da sua embarcação, né? Vimos ao longo dos anos tantos problemas que aconteceram por conta disso, pessoas que, como eu coloquei, abusam da cultura do risco, né? Não estou falando, não é uma exclusividade daqui nossa na área de São Paulo, é uma coisa que acontece no Brasil inteiro, né? Eu vi fatos muito tristes, assim, quando eu era mais jovem também, uma embarcação que teve um infortúnio, né, lá na área amazônica afundar, e muitas pessoas morreram, não sabiam nadar, e lá tinha uma característica especial que existem camarotes, e as pessoas estavam nos seus camarotes, quando tentaram sair ficaram nervosas, não conseguiam abrir suas portas, né? E quando perguntada a pessoa, né, sobre por que ela se fez ao mar na condição irregular, né, levando até mais gente do que deveria, e aí ele explica: olha, eu acreditava, poxa, Jesus estava comigo, saía exatamente, uma coisa que eu lembro que Jesus está realmente zelando por todos que trabalham, que estão batalhando, eu acredito firmemente nisso, mas a gente também tem que fazer a nossa parte, né? E essa cultura do risco, ela é um problema, porque todos acham que não vai acontecer consigo.
Então, essa questão de abuso, a pessoa sair com mais gente do que deveria. Ela, quando era inspecionada pela capitania, ela estava regular, depois ela parava em um outro canto, recebia gente irregularmente e continuava a sua navegação. E, naturalmente, cobrava menos pela passagem por causa disso. Então, temos que tomar muito cuidado. Não tem esse grande negócio. Todos que estão trabalhando ali colocam normalmente seus preços justos, porque são profissionais que batalham, que vivem daquilo. Então, vamos respeitar, procurar ter atenção a respeitar o trabalho das pessoas, né? Não ir atrás somente dos grandes negócios, que na verdade são pessoas tentando, às vezes, ludibriar regras. Tá? Então, realmente, para a capitania, a gente tem que fiscalizar o tempo inteiro, a gente se faz ao mar, fiscaliza. E temos, às vezes, temos aqui como ressaltar também e enaltecer o trabalho das polícias civis conosco também, em que muitas das vezes nós identificamos um problema e precisamos, existe um desacato à autoridade e muitas das vezes a polícia civil está conosco. Na grande maioria das vezes nós fazemos operações combinadas em todos esses municípios e sou muito grato por essa cooperação que nós temos aí com todos esses órgãos locais, né? Essa cultura de risco ela é mais praticada nas áreas litorâneas, né? Não nas áreas lacustres, né? Eu posso dizer que não é uma exclusividade só litorânea. Realmente ocorre com mais frequência porque nós temos muito mais embarcações nessa área. Aliás, a Capitania dos Portos de São Paulo é a que tem mais registros de embarcações no país inteiro. De longe, superando o segundo e terceiro colocado, né? Então, nós temos mais de 108 mil embarcações registradas, né? A segunda colocada vem com 96 mil e a terceira com 60 mil. Então, assim, nós temos muitas embarcações para tomar conta e essa cultura ela faz diferença, porque quanto mais probabilidade, mais meios no mar, mais chance das pessoas cometerem essas falhas. Então, estamos ali presentes o tempo inteiro, estamos notificando, estamos apreendendo embarcações, mas que a sociedade entenda que isso é para o bem de todos, é para um bem maior. Quando o senhor falou da questão amazônica, né, e aproveitar o seu lastro profissional e internacional, dentro do seu lastro profissional, o que o senhor já viu que pode servir de contribuição para a Capitania dos Portos de São Paulo, no sentido de melhoria de tráfego aquaviário, de melhoria de conscientização aquaviária? O que o senhor traz aí? Eu lembro que eu fiquei muito honrado e feliz quando foi a sua passagem de bastão, que o senhor falou da sua passagem lá pelo Oriente Médio e deve ter passado por outros países que eu não posso não me recordar. Mas o senhor citou aqui a questão amazônica e aí eu gostaria de que o senhor trouxesse, né, alguma experiência que possa servir e que serviu de contribuição para os seus dias atuais aqui na Capitania dos Portos. Poxa, pois é, então é uma experiência que para mim foi muito boa, né? O período que eu tive lá. Vi pessoas que são muito humildes, muito pobres e dependem do mar. Tem um lema lá que eles falam, esse rio é minha rua, né? Então e ainda assim temos muitas evoluções que a gente pode observar mesmo com a população mais carente. Então o que eu vejo é o seguinte, se lá onde existem muitas carências e muitas dificuldades, o pessoal, o povo lá se esforça para cumprir nossos regulamentos, não há porquê aqui, onde nós temos muito mais recursos, nós temos muito mais proximidades com equipagens, nós temos algum motivo para descumpri-las. Então, eles são um grande exemplo de população que faz parte do nosso Brasil, eles precisam ser integrados. A Marinha do Brasil conduz trabalhos na Amazônia que dá civilidade para esse pessoal, leva outros órgãos públicos, e desculpe, não só na Amazônia, como também no Pantanal, que eu também servi lá. Então, saem com representantes de outras instituições para poder levar civilidade, para poder levar carteira de identidade a essas pessoas, para poder atender, fazer atendimentos médicos, né, para pessoas onde o Estado tem grande dificuldade de capilaridade, né, pelas distâncias envolvidas e de permanência nesses lugares. Então, muitas das vezes, a Marinha do Brasil é um dos poucos enlaces que essa sociedade tem com o ser brasileiro, vamos dizer assim, o contato de ser brasileiro. O que é ser brasileiro? Né? Então, de realmente levar uma civilidade para esse pessoal. Então, são grandes exemplos para nós. E no que você me perguntou sobre até experiências internacionais, né? Aqui é interessante explicar uma diferença, né? Nós temos na nossa estratégia, né, uma explicação bem simples para poder resumir isso. Nós temos a área da defesa naval, que é o que estão acostumados a ver como uma ameaça
uma ameaça de outro país em relação ao nosso. Então, isso seria o campo de atuação do Poder Naval, defesa naval. Outros campos de atuação são segurança marítima, do qual as capitanias se engajam diretamente nisso, fazendo exatamente a preocupação com o que se chama safety e security, né? A parte exatamente de cumprimento das nossas leis, né? E também de manter a salvaguarda da vida humana no mar, prevenção da poluição hídrica. E tem também a diplomacia naval. Muitas das vezes vem aqui em Santos o nosso Cisne Branco, né? E é um navio fundamental para a Marinha. Os grandes países, aqueles que têm grandes aspirações, e aí é que eu repito, nós queremos ser grandes? Quanto nós queremos influenciar no nosso hemisfério? Quanto nós queremos influenciar ao longo do Atlântico Sul, cooperar com nossos irmãos africanos. E para isso a gente tem que pensar grande. Um navio como o veleiro Cisne Branco, ele é de grande respaldo não só para a nossa Marinha, como também até mesmo para o Ministério de Relações Exteriores, no momento em que eles podem oferecer nossas instalações nesses navios, às vezes para tratarem de assuntos de relacionamento com esses países, mostrar nossos produtos. Então o Cisne Branco ele tem um papel muito importante que nós chamamos de diplomacia naval. Então esse seria o terceiro campo de atuação que nós temos do Poder Naval. E o quarto, que são apoio às ações do Estado. O que seria um apoio às ações do Estado? Quando nós fazemos a Operação Ribeirinha lá, não a Operação Ribeirinha, perdão, mas a assistência hospitalar nas regiões amazônicas, nós estamos fazendo um apoio às ações do Estado. O Estado precisa levar saúde para esse pessoal, mas às vezes eles não têm o meio adequado, porque tem que ter permanência, tem que estar naquele lugar lá. E a Marinha o Estado usa a capilaridade que a Marinha já tem, que a capilaridade é a infiltração em vários lugares em que nós já nos colocamos, para poder prestar esse socorro, essa assistência a essas pessoas. Então, é um apoio às ações do Estado. Outra demonstração disso é quando nós temos uma GLO, né, uma operação de garantia da lei e da ordem. E outros campos, quando a gente ajuda em pesquisas tecnológicas, nós estamos presentes na Antártica. A Marinha ela tem um papel muito além do que a gente está acostumado a ver. Tem coisas que acontecem longe dos olhos da sociedade. E aqui eu vou explicar algumas delas. Um grande exemplo é o que nós conversamos hoje sobre a Amazônia Azul. Nós conseguimos esticar o nosso território de uma maneira fundamental para que haja mais produção e, com isso, o nosso povo tenha mais recursos aqui dentro. Então, que exemplo eu posso trazer disso? Extensão das plataformas continentais. Hoje nós temos um mar territorial que segue leis de uma convenção internacional de 12 milhas náuticas e a zona econômica exclusiva ela vai até 200 milhas náuticas. Isso nos dá a possibilidade de poder pescar até essas 200 milhas náuticas sem sermos importunados por outros países, nos dá a oportunidade de explorarmos o subsolo, o solo, tudo que tem lá. E nós tentamos estender essa plataforma com o quê? Com estudos muito bem fundamentados, aproximação do ramo científico. A Marinha do Brasil apresenta propostas na Comissão de Extensão dos Limites da Plataforma Continental, CLPC, uma comissão internacional da ONU, em que nós propusemos fizemos três propostas. Uma para a extensão da nossa área sul do Brasil, outra da área norte, onde tem a margem equatorial hoje, que é uma oportunidade de petróleo lá, né, para nós, como a Guiana explora, como outros países, e também uma parte meridional. Nós já ganhamos o pleito da área norte, porque subsidiamos bem o que estávamos fazendo, da área sul também, e estamos aguardando da área meridional. Isso envolve muitas outras coisas, porque também quando nós conseguimos esticar esses limites, isso se estende para o mundo todo, porque a própria convenção ela colocava como limite 350 milhas náuticas. E essa porção meridional, a gente consegue provar que a extensão do talude, que é a parte que desce do nosso território até o fundo do mar, ela tem uma elevação perante algumas ilhas e depois ela retorna. Então aquela parte seria nossa. É uma parte que no passado, com o mar mais baixo, ela já foi nossa. É um território, né? Então poderia ser uma ilha nossa. Então estamos batalhando por isso, porque futuro, mineração do fundo do mar, né? Transição energética que tem acontecido. O mar ele possui ali uma grande oportunidade de concentração de minérios muito maior do que nós temos em terra. Chega em alguns pontos a 60 vezes maior. E isso no futuro para uma empresa que vai explorar é muito importante. Que difícil é você... perfeito. Um exemplo aqui prático. Estudos nossos também que mostram que a Antártica, ela tem ali como é que se depositam os minérios? A chuva bate, escorre esses minérios por superfície porosa do solo e concentra em alguns grandes bolsões. Na Antártica, com o congelamento que acontece,
ficou parado. Então, existe minério na Antártica? Existe, mas está tudo muito espalhado, ele não conseguiu concentrar nos bolsões. Então, a Antártica acaba não sendo economicamente viável em alguns momentos, para exploração econômica em termos de mineração. Então, o futuro que eu vejo, além da mineração que a gente já tem em terra, é passar para o mar. Com essa mudança de transição energética, vai exigir muito de minerais. Obrigado pela aula, né? Porque, comandante, nem eu sabia que a gente poderia explorar minério em alto mar, e a questão do talude realmente faz sentido, né? Porque você tem um veio saindo do continente e indo até as plataformas marítimas, né? No caso que o senhor comentou. Me permite só aproveitar, Não, porque... Lógico, com certeza. Realmente nós podemos. Na verdade, normalmente os grandes países que têm a capacidade de exploração da mineração do fundo do mar são aqueles que já têm exploração de águas profundas por petróleo. Então a gente vê a Noruega, e o Brasil tem essa capacidade também. Então, outros países, né, como China, Estados Unidos, o que eu desperto hoje, o Código de Mineração, e o Brasil costuma respeitar todas as leis internacionais, ainda não contempla essa mineração do fundo do mar. Tá. Então nós estamos aguardando para que tudo seja feito da melhor maneira possível. Um grande exemplo é a Clarion-Clipperton Zone, que fica no Oceano Pacífico, onde tem as maiores concentrações. Há pouco tempo, Donald Trump deu um discurso em que ele falou que ele iria para lá e que não ia esperar nada, que não ia esperar regramentos sobre isso, né? Então, claro, isso tudo desperta a nossa atenção. Você falou que não sabia, um grande exemplo é que um navio alemão veio fazer pesquisa na nossa área. Enquanto ela está sob pleito, nenhum país, segundo a convenção que foi assinada por nós e pelo alemão também, nenhum país pode ir lá e fazer exploração. O que é exploração? Não é explotar. Explotar é tirar o material de lá. Explorar é fazer pesquisas. Nem a pesquisa pode ir encostando no subsolo. E eles estavam lá fazendo pesquisa. O que aconteceu? Tivemos que mandar uma fragata nossa lá, ano de 2019, se não me engano, e retirar esse navio do lugar. Eles cumpriram, saíram, houve protestos em termos diplomáticos ali, mas nós sempre lembrando que aquele acordo ele foi assinado também pela Alemanha e ele deve ser respeitado. Eles depois nos respeitaram também, não tem mandado mais ninguém lá para a área, mas é algo que eu costumo dizer, negociar é importante, ter a diplomacia é importante, mas se você tem um poder naval ali para garantir isso, é o que te dá respaldo, porque ninguém conversa com quem é fraco, né? Vai lá e toma. Então a gente tem que ter a nossa força para garantir isso. Legal, eu vou levar essa frase comigo, ninguém conversa com quem é fraco. Que é mais ou menos o que aconteceu entre os Estados Unidos e Venezuela, foram lá e tomaram, né? Mais ou menos isso. É verdade. Quando o senhor falou da questão a FAO, ela é um comitê facilitador da IMO, né? Ela entraria nesse sentido da questão de exploração entre a Alemanha e essa questão diplomática, né? Facilitação de comércio, alguma coisa nesse sentido? Vou puxar então um assunto um pouquinho para a IMO, né? A Organização Marítima Internacional, ela resolve muitas coisas para nós. Nós temos uma grande representação lá. Eu queria puxar assim, coisas que acontecem lá e que às vezes também o povo não sabe. E nós estamos batalhando com uma comitiva muito grande de marinha lá, que é para ganharmos essas brigas, né, em nome do nosso país. Então, um grande exemplo, hoje nós temos essa preocupação em termos de gases do efeito estufa, né? Gases poluentes. Existe uma batalha no mundo para se reduzirem as emissões e nós estamos na IMO nessa batalha também. Países que têm mais poderio econômico, eles costumam fazer uma proposta do seguinte: ultrapassou o número X de emissões, que é o que a gente chama de taxação absoluta. Vamos taxar o país. Passou de X de emissões, taxa aquele navio, taxa aquele país, aquela carga. O Brasil tem lutado junto com outros países, principalmente do sul global, né? Então, grande parte do continente africano nos apoiando, também os países da América do Sul concordando conosco, que a taxação não pode ser assim, ela não pode ser absoluta. Até porque os países europeus comerciam entre eles, têm distâncias pequenas a fazerem seus trajetos marítimos. Enquanto o Brasil vende para a China, vende para a África, comercia com os Estados Unidos, comercia com a Europa, são distâncias enormes. Então a gente seria punido se essa fosse a regra. Quando, na verdade, o Brasil tem investido muito nos seus navios em termos de, como é que se diz, chancela. Essa é a nossa proposta lá.
que um navio seja como um refrigerador, que a gente tem a chancela A, B, C, D, E, e F, mediante uma economia, vamos dizer assim, de meios. Então vamos lá. Um navio que ele tenha velas rotativas, essas velas rotativas diminuem o consumo. Ou seja, nós estamos nos esforçando para poluir menos. Um navio que possua injeção de bolhas no seu casco também diminui o atrito com a água. Poxa, é uma tecnologia, é uma dedicação para que a gente possa fazer esse navio consumir menos. Um navio que futuramente tem um combustível alternativo, né, também vai subindo nessa chancela. Então a nossa proposta na IMO é essa, é que os navios que estejam se engajando ganhem uma chancela e essa chancela diminua a sua taxação. Porque se a gente taxar de maneira absoluta, como eles estão querendo lá, seria algo injusto conosco. A gente sempre vai passar, por mais que a gente busque métodos de economia, até que a gente consiga ter uma evolução dessa transição energética. Nós estamos no meio dela, estamos ainda estudando. Eles não têm soluções, nem lá no norte global. Então, como é que nós aqui seríamos punidos no sul global, países que estão precisando das suas commodities, de exportações? Então, nós batalhamos muito por isso lá. Então, a Marinha, ela não só se faz presente no mar, ela também está na área de ciência e tecnologia, batalhando pelos direitos dos brasileiros. Legal, comandante. Comandante, eu fico muito feliz com todas essas notícias que tem da Marinha, né? Mas quando a gente fala o senhor falou de tantas questões importantes para o Brasil, e eu acho que os canais de publicidade, eles devem divulgar um pouco mais o que o Brasil tem de muito bom. E aí eu não falo só pelo órgão Marinha, eu falo pelo órgão Exército, Defesa Fronteiriça, falo da Aeronáutica também, né, Defesa Aérea. Né, a gente tem que divulgar a questão da pesquisa. É muito notável o esforço da Marinha, mesmo com restrição orçamentária, de tudo que faz. Mas eu peço aqui e falo aqui diante das câmeras para que todas as emissoras, né, que divulguem um pouco mais o trabalho de um órgão tão importante que é da nossa defesa do mar. A gente tem 8.000 quilômetros de costas, comandante. E a gente tem que divulgar todo esse trabalho que o senhor colocou aqui para mim e que, diga-se de passagem, deve ter muito mais coisa a ser explorada. E eu aproveito até para me adiantar que qualquer coisa que o senhor tenha do corpo de pesquisa, de tudo que a Marinha faz, que sinta-se à vontade aqui. O nosso programa é o seu programa, é o programa da Marinha, e o senhor sabe aqui, por eu ser trabalhador portuário avulso, né, é mais um motivo para mim estar com vocês aí nessa batida, de divulgar o trabalho de vocês, que é muito importante para nós. O setor de pesquisa é muito importante para mim e eu gosto de me aprofundar um pouco mais. Tem muitas coisas que o senhor colocou aqui para mim que eu não sabia, que realmente me surpreenderam. Falando de tráfego marítimo, de inspeção, e a gente teve um evento muito pitoresco aqui no Porto de Santos, que foi a questão da adenação da embarcação Presidente Bernard. E eu queria que o senhor retratasse sobre esse fato, né, o que a Marinha está fazendo nesse sentido para que possa contribuir, né, que sempre contribui com a questão da segurança do tráfego aquaviário. Pois é, Fabiano, realmente o afundamento do professor Bernard foi algo que tocou todos nós, né? E fiquei bem consternado ao ver também como a sociedade santista é apegada também ao navio, né? Mas eu vou aqui tentar explicar um pouquinho da sequência, né, do que observei nesse período. Como eu falei, eu cheguei tem menos de 4 meses na área, mas eu já me sinto há muito tempo aqui e bem entrosado com todos vocês. Agradeço aí essa cooperação que nós temos juntos, né? Tanto com você quanto com todos os submarinos e todo mundo ligado ao mar. Observo que o professor Bernard, ele tinha alguns planos, a embarcação tinha alguns planos. Inicialmente ela estava na prefeitura de Ilhabela e estavam planejando um museu subaquático, no qual a ideia da prefeitura, lá para 2018, 2019, era acho que recortar o passadiço, colocar num museu. As pessoas veriam aquela embarcação a parte do passadiço, explorariam, contariam essa história e atrairiam depois gente para fazer um mergulho, que também seria como um museu subaquático, coisas que a gente vê muito lá fora, são coisas que dão certo lá, eu acho muito bacana também, boas iniciativas, né? E aí as pessoas visitariam esse museu subaquático, mas não vou entrar no mérito se era o melhor, se era o pior, era uma ideia que existia. E depois veio o Instituto do Mar
com uma proposta mais ousada, mas que realmente preservaria, tentando com excelentes intenções de preservar a história do Besnard de uma maneira que eles achavam que daria mais divulgação, algo que preservaria essa história de uma maneira melhor. E o Ministério Público ajudou nesse engajamento e o Instituto do Mar conseguiu alguns recursos, enfrentaram alguns desafios por conta da época da Covid, conservar essa embarcação atracada no Valongo. Essa embarcação deixou de ser embarcação depois de um tempo, passou a ser classificada como um casco, exatamente por não ter as condições adequadas de navegabilidade. Então, ficou lá para um projeto futuro que eles pudessem investir e colocar um museu para que a nossa população visite, algo muito nobre. Infelizmente, eles não conseguiram o investimento que eles esperavam, né? E depois de um tempo, eles conseguiram algumas cooperações, né? A prefeitura contribuía sempre com energia, colocou fios de cobre caríssimos para poder preservar o navio sempre com aquelas bombas de emergência, né? Mas a Marinha do Brasil ela fez um ofício, deu algumas recomendações para que se preservasse esse navio sem que ele oferecesse perigo. Por escassez de recursos, o Instituto do Mar não conseguiu cumprir todas essas obrigações, acabou que essa embarcação ela veio a assentar realmente no leito ali junto ao cais do Valongo. O que acontece? Ela foi afundada, ela já não tinha nenhum resquício de óleo, né, pelo menos porque ela já havia sido esvaziada antes, preparada para isso. Não ia ser mais utilizada como uma navegação para nada disso. Então, por sorte, colocaram as boias lá para proteger em termos de poluição, mas não teve grandes problemas quanto a isso. A nossa autoridade portuária, agora vamos para algumas regras. Quando algo acontece dentro da área de um porto, inicialmente, como em todos os lugares, a responsabilidade é de quem é o dono. E o dono era o Instituto do Mar, mas como eu coloquei, não havia recursos para que ele pudesse reflutuar essa embarcação, uma operação complexa. Então, se ele não tem os recursos, a autoridade portuária, que era responsável pela área, ela é instada, né, de acordo com a nossa Normã, que trata do assunto, a reflutuá-lo e a colocá-lo em condições novamente. E a autoridade portuária, desde o princípio, eu tenho que elogiar aqui, porque estava preocupada conosco, atenta, e mesmo sendo uma responsabilidade compartilhada em segundo plano, eles foram lá e falaram que iam restabelecer a condição da embarcação. Então, nesse ponto, eu dou parabéns ali a Beto Mendes, que é o Operações de lá, Marden, que sempre está trabalhando conosco, fazendo um elo de ligação em relações institucionais com a Marinha, e o nosso Anderson Pomini, a nossa autoridade portuária, que nesse sentido reagiu de uma maneira rápida, foram atrás de empresas para fazerem a reflutuação dessa embarcação, fizeram um processo, por isso que não foi mais rápido, porque tem que ser respeitadas algumas regras de governança, e fizeram um processo, uma empresa ganhou, essa empresa ganhou, apresentou um plano para a Marinha, porque tem que ser feito um plano de restabelecimento dessa embarcação para evitar riscos e problemas. E essa embarcação já está em execução, esse plano. Em breve estaremos com ela aí reflutuada, colocada junto ao cais. E depois eles pretendem fazer um deslocamento. Aí será um outro plano que eles vão apresentar para levar ela para um estaleiro, colocá-la em um local a seco, onde ela poderá ficar segura durante um tempo, até que se decida o que vai fazer com ela, né? Então, a autoridade portuária garantiu 6 meses ali, digamos assim, de segurança para que os seus responsáveis lá possam definir o que vão fazer com ela. E aí eu acho muito importante tomar uma decisão. Os investimentos, eles precisam ter concretude. Não adianta a gente, às vezes, imaginar, mas pode surgir, a gente espera que vá surgir. Se não surgir, deve-se partir para outras linhas de ação, mas a gente não pode correr riscos novamente com essa embarcação que tem um patrimônio histórico tão importante, né? Então, resumidamente, é mais ou menos isso que aconteceu, e a Marinha do Brasil, desde o início, monitorando e instando os órgãos que têm que reagir a fazê-lo, e foi tudo feito de uma maneira que eu sinto, pelo menos, confortado de ver que todos que tinham que participar, participaram. Hoje, a autoridade portuária tem juntado todos esses entes para fazer reuniões, instando as pessoas a, vamos lá, o que nós vamos fazer com esse navio agora? Eu estou aqui cuidando dele durante um tempo, mas não é responsabilidade direta depois da autoridade portuária.
Então, alguém precisa fazer algo por aquele navio, alguém tem que definir de fato o destino, o que tem para se fazer com aquilo. Se não, aceitar propostas de pessoas que às vezes a gente pensa que talvez não seja a melhor coisa, mas que é aceitável. Se for aceitável, vamos tentar. Mas vamos preservar a história desse navio. Não vamos deixar ele ficar aí afundando, ele se deteriorando, quebrando em contato com a água, em contato com o fundo do oceano toda hora, porque tem gente que pensa que o mar é algo estático. As marés sobem, descem constantemente. Aquele navio está sendo sujeito a esforços o tempo inteiro, batendo no fundo, as espias dele também. Então, assim, temos que realmente pensar em algo para o futuro dele. Quando o senhor fala de embarcação, e aí tem pregressamente, né, a gente teve uma outra embarcação que foi o navio Suracane. E ele é a ribada forçada, que eu posso dizer assim eu posso dizer, né, que ele está ali próximo da base aérea de Santos. Aquela embarcação também tem ingerência da Marinha? No momento não, porque ela foi colocada no estaleiro, ela se encontra a seco. Essas embarcações estão, ela está abarrancada, vamos dizer assim, e a retirada dos seus equipamentos se dará de maneira que aquilo se tornar, vamos dizer assim, foi um acordo, foi uma venda, né? E aquilo dali, os equipamentos delas vão ser, digamos assim, lucrativos para o estaleiro. Eles estão definindo o que fazer, estão acertando suas questões com órgãos ambientais, então tá tudo por conta do estaleiro que está, o Jaqueline, onde ele está. Alerta porque, vamos dizer assim, lá na Índia, por exemplo, eu estava comentando com você um pouquinho antes do programa, né? Existe uma coisa que se chama beaching method, que é o método de praia, vamos dizer assim, que é como é que o pessoal faz para exatamente se desfazer das peças de um navio e depois revender. E é um método que ganha em termos de economia, é barato, mas ele agride o meio ambiente de algumas formas. Então, não é a maneira como nós praticamos aqui no Brasil, mas é por isso que é algo que a gente toma cuidado, a gente alerta, inclusive internacionalmente. É uma competição desleal, porque quem vai desmontar navios lá na Índia desmonta muito mais barato. Agora, as pessoas lá sofrem acidentes, ninguém é ressarcido, existem problemas de contaminação com amianto, uma série de problemas nas pessoas. Então, é algo que aqui pelo menos as regras são obedecidas, são mantidas, né? Então, é algo que está sendo feito, está sendo programado por aqueles que compraram, né? E já foi tudo, vamos dizer assim, endossado pelas instituições responsáveis na época por isso. Comandante, eu tive em alguns países, né, e alguns países que têm uma cultura marítima muito forte. Morei em Auckland, na Nova Zelândia, passei por Bélgica, Holanda, Chile, né, mas Bélgica e Holanda me marcaram pela questão de cultura marítima, né, de ter embarcações a serem exploradas para museu, de ter guindastes serem explorados para hotelaria. O porquê que a gente não tem isso, e assim, na sua visão, dentro do seu tempo de laço profissional na Marinha e até de vida, por que a gente não tem ainda essa cultura com essa extensão litorânea que a gente tem, com essa vocação marítima que a gente tem, de preservar a cultura da navegação, da história marítima e portuária? O que acontece? Olha, realmente é uma pergunta que eu vou aqui conversar, conjecturar. Eu confesso que a resposta dela deve ser muito mais complexa, é fruto de um trabalho que deve ser feito, né? Mas, assim, hoje eu vejo, por exemplo, a questão do Chile, né? A gente tem uma economia muito liberal e de alguma maneira, ainda assim tem algumas preservações mais interessantes. E olhando lá para o continente europeu, né? Como você colocou, a Holanda, né? Tem lá, eles sempre precisaram, né, se preocupar, inclusive, por exemplo, com a elevação do nível do mar, que aquilo destruía todas as plantações, destruía o território deles. Então, a preservação de toda a história do que eles recebem, do que eles vendem, do que eles compram, aquilo ali movimenta o país e aquilo faz parte da história de concepção daquele país. Como você muito bem colocou aqui, também deveria ser. O país começou pelo mar, né? Nós viemos de fora, começamos aqui. Temos uma história muito bonita, deveria ser mais preservada, mais divulgada. Mas, naturalmente, também somos um país relativamente jovem, né? Que é o que me dá esperança, que isso daí é algo que nós temos ainda 500 e poucos anos, né? Então, as pessoas têm dificuldade de olhar para trás e enxergar uma história longa. Mas, como você muito bem colocou, tem países também com a
idade muito parecida da nossa. Até nos Estados Unidos, eu costumo brincar, eles fazem história com qualquer detalhezinho pequeno. Vai no cemitério, tem uma história das famílias que lá viveram, né? Então, é uma pergunta que hoje eu me confesso inapto para poder esclarecer, mas eu tenho certeza que com o passar do tempo, com a preparação da nossa população cada vez maior, investimento em educação, com conscientização marítima, né? A gente vai desenvolver isso e vai ficar melhor com o passar do tempo. Então é mais ou menos isso. Lá na Holanda eles tiveram enchentes terríveis, né? Passaram por situações em que seus prédios, inclusive, eu lembrei muito quando eu vi aqui a Orla de Santos, alguns prédios um pouco inclinados lá também, né? Eles construíam seus prédios pensando no rio que passava ali junto, com guindastes que a encomenda chegava pelo rio, eles passavam os guindastes, subiam, passavam pela janela. Então, existe realmente uma cultura bastante arraigada lá e nós precisamos desenvolver isso aqui mais, até mesmo com relação aí, vamos pensar em Brasil, não só em Santos, mas intermodais, né? Explorar isso de uma maneira melhor, que a gente consiga fazer a conexão do porto com as nossas hidrovias, economizar recursos, ferrovias, né? Coisas que podem fazer o nosso produto ficar mais competitivo lá fora, né? Isso é de grande interesse. O Porto de Santos é um porto enorme, é um porto que tem grande capacidade de desenvolvimento. Hoje, mantém o Brasil pulsante, né? Então é o maior porto da América Latina, reconhecido internacionalmente, mas nós temos que melhorar. Temos que melhorar, cada vez mais dar mais condições, fazer essa renda e tudo isso chegar a mais pessoas, né? E temos aí grandes empreendedores batalhando também para poder movimentar mais o porto. Então o Brasil tem espaço para todos, a gente precisa realmente cultivar isso, precisa se desenvolver mais, diminuir o custo do Brasil. Quando nós temos um porto organizado, com a nossa autoridade portuária fazendo a tarefa dela e a gente fazendo na Marinha, dando aquela estabilidade também, as inspeções, tudo isso faz parte de diminuir o risco Brasil, de mostrar que aquele lugar é um porto organizado e que os investidores externos possam vir para lá, o seguro seja baixo. Então, é tudo parte de um grande desenvolvimento. Consciência marítima, cultura marítima e, naturalmente, economia marítima, economia do mar também. Comandante, e aqui para finalizar, o senhor citou, e agora busquei na minha memória, a questão do comandante Madden, né, que eu chamo sempre de comandante Madden. E ele trata do VTMIS. Como que estão as tratativas e o que o senhor traz aí no bojo sobre o VTMIS aí para contribuir para a segurança da navegação? Muito bem, vamos lá, o VTMIS, né, ele tem um papel diferente para diferentes entes, né? Então, no que tange a Marinha, nós ganharemos muito, principalmente na parte que eu comentei do security, a parte de segurança. Nós poderemos ter câmeras em que nós vamos visualizar coisas antecipadamente, poderemos monitorar de uma maneira melhor, e melhor eu digo aí, não só mais presente, como também economizando meios. Porque se toda hora que eu tiver um problema, eu tiver que sair com uma embarcação e voltar, eu estou gastando combustível, eu estou desgastando aquela embarcação. E quando eu tenho mais câmeras, quando eu tenho como visualizar melhor, né, para mim isso daí é fundamental. E o porto organizado, quanto mais organizado for, só tem a ganhar. Porque nós tivemos um fórum de segurança recente do porto, e o que foi dito lá foi o seguinte: poxa, às vezes o chinês não se preocupa como a gente se preocupa em mostrar que nós estamos num local, num porto tão seguro, né? A gente se preocupa, vamos lá, donos de terminais têm que colocar scanners nas suas entradas, nas saídas, para mostrar que não foi dali que entrou ou saiu droga, né? Nós temos que fazer, eles fazem inclusive batimento abaixo d'água em termos de sondagens para mostrar que está tudo bem. Por quê? Porque como nós somos um player que disputa importância no mercado externo, né, e para nós é fundamental a commodity, a exportação, a importação, nós não podemos só ser. Nós temos que mostrar que nós somos, que haja interesse externo em vir para cá. E surgem também oportunidades. Quando a gente olha os conflitos que o mundo vem passando, os problemas geopolíticos, nós aqui somos uma grande veia de escape para o mundo. Por quê? Vamos lá, na época da Ucrânia teve grande problema de grãos. Poxa, nós somos um celeiro de grãos aqui. Para que eles vão se meter lá no local onde estão explodindo o navio, onde as rotas estão fechadas? Podemos atrair as compras internacionais para o nosso continente. Como isso? Mostrando que nós somos um porto organizado,
que não existe tráfico de drogas que nós conseguimos conter, que nós não temos problemas como nós temos às vezes ali nós operamos com a Marinha lá na costa do Golfo da Guiné para evitar pirataria, para que o Atlântico Sul seja uma região segura, para mostrar isso para o mundo e falar, mundo, observe o Atlântico Sul, observe as potencialidades de negócio que o Brasil tem, observe a nossa produção agropecuária, observe também os nossos negócios, o nosso desenvolvimento tecnológico, observe os portos seguros que nós temos. Venham para cá, né? Se lá está complicado, nós somos a alternativa. Então, não podemos fechar o olho para isso, temos que estar atento. Tudo que vier para melhorar o porto, nós somos sempre favoráveis. E o VTMIS, claro, vai ajudar também nisso. Legal, comandante. Obrigado aí pela aula, né? Diga-se de passagem aqui, a gente deu uma geralzona aqui e fico bem contente aí por tudo que o senhor me trouxe, por tudo que o senhor trouxe para quem nos acompanha aqui no canal do Papo de Porto 013. Para mim é um orgulho muito grande e eu gostaria de deixar o senhor para poder fazer as suas considerações finais, passar uma mensagem para quem o senhor quiser aí desejar. Fique à vontade, comandante. Muito obrigado, Fabiano, mais uma vez por toda a cortesia, desde que eu te conheci aqui, né, por nos dar esse espaço aqui com um público tão valoroso que a gente possa se comunicar. Então aqui eu queria só ressaltar aquilo que a gente conversou no início. A Marinha precisa de gente valente, de gente forte, gente dedicada, gente que ame a nossa pátria e temos oportunidades, temos planos de carreira. Então, incentivaria todos a consultarem o nosso site www.concursos.marinha.mil.br. Convidaria também a consultarem o site da Capitania, também o website da Capitania dos Portos de São Paulo, em que nós temos no campo cursos de Prepom, tá? No cursos do Prepom, diversas oportunidades para aqueles que desejarem cursar e saírem dali como moços de convés, moços de máquinas, pescadores profissionais, contramestres. Então temos muitas oportunidades, não deixem de checar lá. E também convidá-los ao número 185, aquilo que observarem, por favor, nos acionem. Claro, muito cuidado, né, para que aquilo não se torne banalizado, né, com aquela questão de trotes, às vezes, porque isso pode atrapalhar. Às vezes nós deixarmos de salvar uma pessoa que está se afogando porque nós vamos atender alguém que às vezes nos deu uma informação errada. Então, por favor, entendam que quando estamos falando desse telefone, ele é um telefone muito valioso, que vai atrair a nossa atenção, o que vocês colocarem lá. E se for algo usado de maneira imprópria, vocês podem estar matando alguém, porque a gente não pode não ter tempo. Às vezes a diferença de alguém que está se afogando no mar é questão de segundos. Então, por favor, utilizem com sabedoria e liguem para nós no 185 para trazer qualquer denúncia e qualquer coisa valiosa que os senhores considerem. Muito obrigado mais uma vez e contem com a gente na Capitania dos Portos. Temos lá pessoas bem dedicadas, bem empenhadas. Quando vocês olham mais gente na Capitania, pensam, poxa, por que eles não estão mais na água? Porque além de estarmos na água fazendo as inspeções, nós temos gente para atender ao público no nosso GAP, nós temos gente para processar tudo que lá chega, ou seja, dar andamento nos processos que vocês pedem. Então, temos gente também que trabalha em manutenção das embarcações, temos gente que trabalha lá em licitações, porque tudo aquilo que nós temos que comprar temos que estar em compliance, acordo, em governança com o governo, de uma maneira adequada. Nós temos lá gente envolvida com diversos setores, né, de manutenção de pessoal, conhecimento, manutenção de conhecimento. Então, a Capitania se esforça muito para estar em todos os lugares que nós estamos. E agradecer. Agradecer, Fabiano, porque em todos os lugares que nós estamos aqui, eu confesso que eu tive muita sorte. Eu tenho colegas que estão espalhados aí pelo Brasil, mas eu vim para uma capitania num local onde as pessoas entendem a importância da Marinha, entendem o nosso papel, somos muito bem recebidos, né? Então aqui eu tenho que fazer questão disso, de mostrar. Às vezes, quando vamos para uma inspeção em algum lugar, marinas nos oferecem local de abrigo para que nós possamos passar, pernoitar, para que possamos estar mais tempo presentes. Então, assim, temos uma comunidade aqui que todos nos recebem muito bem, todos nos ajudam. Então, desde os setores públicos, como os trabalhadores, eu não tenho o que reclamar, eu só tenho a agradecer toda essa contribuição. E por isso também eu tenho muita dívida. Eu preciso entregar para vocês o melhor de nosso pessoal. Então, contem conosco, tá? Estamos nessa empreitada juntos para fazer esse Porto melhor, Santos melhor, São Paulo melhor. E vem para a Marinha. Legal, comandante.
Vou aproveitar aqui também que está no back aqui, que sempre dá um auxílio para nós, agradecer também o Capitão Rock, que é um amigo querido, né, que está aqui com a gente, o pessoal que não está vendo. Também agradecer o Tenente Abud e também mandar um abraço aqui, que também não se encontra aqui, ao Sargento Igor, que tem de grande valor aqui, que sempre cuida da agenda do comandante e é um cara para frente também. São 3 pessoas que eu tenho contato também, que são muito queridas minhas, muito próximas a mim. Muito obrigado, né, pela força que sempre me dão. E aqueles que quiserem acompanhar aí o nosso canal do Papo de Porto 013, a nossa página no YouTube é @Papo de Porto 013 e a nossa página no Instagram é @Papo de Porto 013. Desejo a vocês uma semana de vitórias, que Deus agracie a vida de todos vocês. O meu muito obrigado, um forte abraço e fiquem com Deus. Legal, né?